A causa determinante para a mudança dos moldes de interação entre a humanidade e o espaço foi a industrialização, que teve início em meados do século XVIII. Dentre as consequências relacionadas a tais mudanças, pode-se citar o crescimento da população urbana, o surgimento da classe proletária e o alargamento muitas vezes desorganizado das cidades. Esses processos potencializaram impactos positivos, como a promoção do acesso aos insumos do excedente da vida urbana. Em contrapartida, a urbanização trouxe consigo impactos negativos, no que tange à impermeabilização do solo, da concentração de poluição e da população em áreas de várzea ou insalubres para habitação. Com o intuito de exemplificar tais desdobramentos, é colocado em foco o caso do município de São Carlos, em que observamos a má utilização do espaço, com o crescimento marcado pelo abandono das regiões centrais, as mais antigas, e o loteamento de áreas cada vez mais distantes na fronteira entre o urbano e o rural. Diante disso, fica a indagação: o desenvolvimento urbano de São Carlos é sustentável? Ou melhor, esse desenvolvimento foi algum dia sustentável? Ao mesmo passo em que São Carlos e tantos outros municípios brasileiros seguem desordenadamente o processo de expansão territorial, percebe-se que as regiões centrais das cidades estão vivenciando um processo de esvaziamento, de deterioração. Consequentemente, é comum encontrarmos nessas áreas um considerável número de imóveis ociosos, abandonados. Essa realidade gera prejuízos para a coletividade, contribuindo para a manutenção da segregação socioespacial e nutrindo o déficit habitacional. Neste cenário fantasmagórico, ficam evidentes a inaplicabilidade do preceito constitucional da função social da propriedade e a falta de comprometimento do poder público para com o acionamento dos instrumentos urbanísticos que estão estampados em nossa legislação, especialmente no Estatuto da Cidade. Raquel Ronick parece certa ao afirmar que, apesar do avanço do direito urbanístico, a cidade continua se caracterizando como um lugar de discriminação, mantendo a crise urbana que se estrutura por meio de um modelo excludente e patrimonialista. Tendo em vista a existência desse fenômeno, passamos a realizar uma breve visita de campo na região central do município de São Carlos. A ideia é verificar nesta área a constância de imóveis e terrenos desocupados que aparentemente descumprem a função social. Aqui temos não somente um, mas dois imóveis que servem de exemplo para essa questão de esvaziamento. Bom, a gente está aqui então com uma das vizinhas desse imóvel abandonado, né? E a gente queria saber então da senhora quais que são os problemas que esse imóvel traz aí para a vizinhança. Bom, eu acho que o pior problema é problema de dengue e problema de andarilhos, de drogados. Eles se enfiam, já arrebentaram todos os muros, já arrebentaram o portão. Vem o pessoal da dengue, a gente fala, mas também é difícil para eles entrarem lá, tem até medo, né? Acho. Porque às vezes tem pessoas super drogadas mesmo lá dentro. E aí teve um tempo aí que falava que tinha fantasma, vinha gente, tudo que era jeito de madrugada, que tinha fantasma, que era assombrada. E a senhora se sente insegura com essa casa próxima? Com certeza, depois das 7 horas a gente já nem se. Agora não, por causa da pandemia a gente não está saindo mesmo, né? Mas se a gente tinha, que nem a gente tinha grupo de oração, que a gente fazia, se reunia, a gente tinha medo. Esse daqui, eles são tombados, né? Esse prédio aqui diz que já foi vendido. Até a pessoa que comprou não consegue mexer ainda porque não desvencilhou todos os problemas da liberação para ele consertar isso daí, restaurar, fazer, né? É isso aí. Muito obrigada, viu? Edésio Fernandes aponta que cabe ao poder público regular os processos de uso, ocupação, parcelamento do solo urbano, de forma a induzir diretamente os movimentos do mercado imobiliário, atuando assim sobre os terrenos vazios e propriedades abandonadas ou subutilizadas. Além de reconhecer e promover a valorização da posse, cabe também ao planejamento territorial determinar as condições de cumprimento da função social da propriedade pública. Diante disso, a aplicação de instrumentos urbanísticos representa uma estratégia jurídica adequada para minimizar as realidades díspares por meio da promoção da função social da propriedade.
O Plano Diretor de São Carlos, atualizado em 2016, elenca 12 instrumentos urbanísticos que possuem o objetivo de mitigar o abandono e a subutilização da propriedade urbana. Dentre tais instrumentos é citada a PEUC, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, e o IPTU progressivo no tempo. Além disso, o Plano Diretor traz em seu artigo 3º alguns objetivos estratégicos, tais como conter o processo de expansão horizontal, acomodar o crescimento urbano nas áreas subutilizadas dotadas de infraestrutura, reduzir a necessidade de deslocamento entre os locais de emprego e moradia, reservar glebas e terrenos em áreas dotadas de infraestrutura e transporte coletivos, e reduzir as desigualdades socioterritoriais. Apesar de estampadas no plano diretor, percebe-se que tais medidas não são devidamente aplicadas. Isso não ocorre somente em São Carlos. Tal panorama pode ser explicado pela ausência de detalhamentos e regulamentações que deveriam orientar o acionamento destes mecanismos em âmbito municipal, os quais, na maioria das vezes, encontram-se apenas mencionados nos planos diretores. A descontinuidade das gestões locais também está dentre os fatores que contribuem para a existência dessas lacunas. Assim, concluímos que a realidade de São Carlos não difere de outros municípios, na qual atualmente pagamos por uma expansão não planejada. A questão, o foco a atuar e, entre aspas, ensinar a população é que aquele terreno, aquela gleba que está há anos, aquela fábrica abandonada que está há anos, aquele espaço em ruína ou a obra parada há anos, ela está gerando um custo urbano que você está pagando. Você está pagando para que aquela pessoa vá aglomerando aquele capital naquele terreno, e isso vai gerar uma oneração para todos. Uma oneração de aumento do custo de transporte coletivo, aumento da infraestrutura de saneamento que tem que levar para a periferia, aumento do custo ambiental, porque a periferia vai para cima, né? Os novos loteamentos vão para cima dos recursos ambientais. Então, quando nós começarmos a educar, entre aspas, a população, que é dinheiro, aí eu acho que começa a abrir uma luz e falar assim, eita, peraí, aonde que está até o direito da propriedade privada e o cumprimento da função social? Diante do exposto, acreditamos que a população, de modo geral, deve repensar no planejamento urbano de forma a cumprir a sua função social, além de integrar e utilizar os instrumentos e regulamentações existentes em busca de diminuir os vazios urbanos e assim construir uma cidade mais sustentável. Obrigada a todos.